Olá pessoal, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Primeiramente, como este vídeo está sendo gravado à noite, boa noite para todos. Boa noite para o J Musical Master, né? O rapaz lá de Salvador, Bahia, que me acompanha, DJ Sandro e os demais que assistem. E outros que assistem os meus vídeos e que não me conhecem ainda. Prazer, DJ Jonas. Meu nome original é Jonas mesmo, conhecido como DJ Jonas, né? Bem que no meu canal você vai ver como Cândido lá, porque é meu sobrenome, tá? No meu canal está bem especificado, tá? E eu estou aqui porque como no mundo do áudio eu sempre menciono essa mesma palavra. Por quê? No mundo do áudio, né? Ele é muito extenso, ele é grande, ele é infinito. Se você for procurar assunto para falar de sonorização, ele não acaba mais, ele é infinito. Porque aí vai entrar assuntos de energia elétrica, né? Vai entrar assunto de impedância, vai entrar assunto de clipes, vai entrar assunto de rendimento, né? Os tipos de áudio, né? Os comportamentos do áudio, do som, né? E eu resolvi fazer mais este vídeo, né? Para tirar, para corrigir, porque às vezes a gente faz um vídeo. O que acontece? Entra muito assunto e às vezes a gente inverte, né? Inverte as palavras, né? E no YouTube muita gente na internet assiste nossos vídeos, né? Todo tipo de pessoa assiste nosso vídeo, né? Médico, doutor, advogado, juiz, policial, cantores, DJs profissionais, tem eletricista profissional. E uma farrapada que a gente der, a pessoa fala, esse cara, ele não sabe de nada, né? Fala desse jeito. E não é bem assim, né, gente? O que acontece é isso, né? Como eu falei, né? Tudo que eu falo é baseado em pesquisa, né? Eu pesquiso e ajudo a compartilhar com vocês, né? Porque no mundo do áudio, o que acontece? No mundo do áudio, existe herdeiros que até hoje monta som errado e escuta som errado, que vem de pai para filhos, né? Não é isso? E vem de geração em geração, né? E o assunto de hoje eu vou falar sobre clipação, os amplificadores quando clipa, né? Eu estou focado falando mais sobre os amplificadores do sistema de PA dos grandes, né? Dos amplificadores grandes, né? E não dos modos automotivos. Mas, porém, um assunto entra no outro, porque não tem como, porque tudo é sonorização. Tudo se resume, infelizmente, em som. E a gente não pode fazer nada, enfim, entrando nesses assuntos, né? E às vezes nós fala e entra muito assunto e nós inverte as coisas. Nós muda de alternado para contínua, né? Ou de contínua para alternada. E às vezes entra lá né? Porque, para ser sincero, gente, eu não mexo com elétrica. Eu sou controlista e mixador, né? De som em festa, né? Às vezes eu sou convidado, né? Ou a pessoa me dá um cachê aí, pode dar uma festa pra gente, numa virada de ano aí, num aniversário, e a gente vai lá e pá, eu cobro um preço baratinho, vou lá, né, levo o som com todo prazer, a gente dá aquela festa, né? E só dando uma festa, entregando uma festa que a gente procura aonde está os erros nos nossos equipamentos para depois a gente corrigir, para ver se realmente lá fora entrega o resultado que você esperava, porque em casa nós não sabemos o que nós temos, né? Você escuta em casa com som no limite, né? De potência para alto-falante e os graves, eles rebatem na parede e volta. Aí você sabe, se eu tenho um som, tem porreta de som aqui, né? Como eu já mencionei em outros vídeos aí, né, gente? Que
eu ouvia meu som dentro de casa, mas não conhecia meu som lá fora. E eu só fui conhecer meu som realmente lá fora quando eu fui dar uma festa de ano novo e o amplificador clipou quando eu fui dar um gás lá no volume, né? Na hora do controle, nas batidas mais fortes. E encostou no vermelho e não tinha mais. É como se o amplificador falasse assim: eu já segui o meu limite, aqui eu não tenho mais energia para os seus alto-falantes, né? E olha que 2 alto-falantes da JBL, que ninguém pode não dar nada, mas como eu falei antes, altos-falantes são consumidores de energia do amplificador, né? Começa do pequeno e vai para o maior. Então, quanto mais você aumentar o alto-falante, mais potência você tem que ter para aquele alto-falante dançar, se mexer com pressão, né? Preciso, né? Vai e vem em rapidez. Não aqui como eu mencionei antes, não e vai e vem lentamente, né? E precisa tomar cuidado, gente, para não confundir um som quando, lembra que eu falei um som quando ele está muito gordo? Desconfie. Quando eu me refiro a isso, gordo é no sentido que é um som robusto quando está tocando, porque os amplificadores, quanto mais maior, devido aos transistores deles, os transistores e os capacitores dentro que eles carregam energia, então ele vai dar um som robusto. E nem sempre o que é robusto que está liberando para as caixas é porque o som está certo. Às vezes não é. Nem todo som gordo é por causa que o amplificador é robusto. Às vezes o som gordo é falta de energia nos alto-falantes. E o alto-falante bate bobo, ele fica bobo. Tá, gente? Aí preciso tomar cuidado com isso, porque eu achava que eu tinha um som de porreta para dar uma festa lá fora. Realmente, o meu som deu resultado. Inclusive, tem até umas caixas amplificadas, né, no local, e que eu cheguei lá e falei, nossa, tem som aqui para lascar. Será que meu som cobre isso aí? Mas só fui ver quando eu liguei eu já ia falar paredão, não é bem um paredão, né? Quase um paredão, né? Mas na verdade é quase isso, né? Porque eu tenho 4 caixas, né? Já são bem grandes, né? São caixas com 2 alto-falantes em paralelo, então já é uma torre, né? E 2 caixas de sub de 15 polegadas, né? Então já são as caixonas grandes, né? Aí tem as menorzinhas, porque eu toco, como eu falei, eu toco por frequência, né? Grave, médio, agudo, sub e médio grave, né? Então são 4 vias, né? Então lado A e lado B, é um som estéreo. Então cada amplificador se torna uma via com um lado A e o lado B, 4 vias, né? E quando eu cheguei exatamente no lugar para dar festa e que eu precisei dar um gás no volume, né? A gente se empolga, né? Lá na chácara, né? E o amplificador encostou, que foi o bendito amplificador da Tec Audio, que eu tenho ele num vídeo aí, tá, gente? Esse foi o meu segundo amplificador, como eu mencionei antes, que eu achava que quem compra 1.200 watt RMS de amplificador acha que usa aquilo ali, não usa. Você compra 1.200 watt RMS de amplificador 600 por canal para usar só 600 RMS, tá? 600 RMS já é bastante coisa, já para quem tinha 300 antes igual eu, 600 já é bastante coisa, mas eu esperava 1.200. Mas como eu falei, quem tem um amplificador de 1.200 watt RMS, gente, preste atenção, não usa os 1.200. Para você ter 1.200 watt RMS reais, você tem que ter um amplificador de 2.400. Por quê? Entra isso, aquele mesmo assunto que eu falei, folga, Hedron, programa musical, né? Alto-falante vezes potência, né? Alto-falante 250 watt RMS. O canal que alimenta aquele alto-falante 500. Certo? Aí você fala, mas é necessário usar a folga Hedron? Não, não é necessariamente. Se você usar tudo igual, 500 e 500, vai dar som, vai dar áudio, vai tocar, mas não vai dar o que você espera. O punch que você espera, que você já viu um outro som tocando, que é onde está o segredo, que você nunca vai descobrir, tá? Mas tipo assim, um exemplo. Mas Jonas, e o amplificador é 500 watt RMS por canal, né? Digamos que ele tem 1.000, um exemplo. Ou que seja 1.200, 600, mas o que vale é definir, né, lado A e lado B, quanto que ele dá quanto que ele libera, entrega por canal. Mas e se eu não quiser usar a folga Hedron, eu posso usar um alto-falante de 300 watt RMS? Pode, vai tocar bom, toca legal.
Mas a folga Hedron é quando praticamente a folga Hedron só começa quase no dobro, como eu falei, tá? Então, tipo assim, quando você usa um amplificador que entrega realmente a potência de verdade, que você coloca igual, toca bom porque é real. Os Watt RMS, tá, gente? Toca porque é real, mas quando não é real, aí vai sofrer clipe, vai dar clipes, tá? E também, quando é real, se você abusar do volume, também clipa também, porque tá tocando no limite. Eu vi o vídeo do meu amigo aí, tá? Meu amigo você falou que me acompanha e eu te acompanho também, olho os seus vídeos e eu assisti o último vídeo aí que você fez, né? Obrigado aí por mencionar meu nome aí nos comentários. Agradeço quem assiste os meus vídeos, quem comenta, é para tirar as dúvidas, como eu falei, aqui ninguém tá para criticação de ninguém, é para tirar as dúvidas que nos resta, né? E realmente esse vídeo, porque se a gente for fazer vídeo, gente, falando disso, a gente faz vídeo todo dia. Não faz ou não faz? Porque não tem fim, é infinito. Sempre vai entrar um assunto, né? Então o que acontece? Você tocou no assunto, né? Que muitos só lembram na impedância de entrada, mas não lembra da impedância de saída, né? Eu não sei se você quis dizer do amplificador. A impedância do amplificador é saída para o alto-falante. Não sei se foi isso. Se eu entendi mal, mas não sei. Pode ser que seja isso que você quis dizer, né? Que alguém só se lembra da impedância do alto-falante, que é a entrada que sai do amplificador para entrar no alto-falante, né? E a impedância que sai, que é do amplificador. Eu não sei se foi isso, né? Que eu entendi, mas tudo bem. E depois em outros vídeos a gente corrige isso aí, né? Mas não sei se foi isso que eu entendi, né? Mas foi um excelente vídeo que você fez aí, eu assisti, gostei, parabéns aí também, né? E outros também, né? Como o de Dei Sandro também, como outros, fazer vídeo aí é bom a gente assistir pra gente pegar experiência um com os outros. Então, gente, o que acontece? Como eu falei, né? Da folga Hedron, né? Que não obrigatoriamente você usar a folga Hedron, como eu falei, a folga Hedron, para quem usa, digamos que, como eu falei, quem tem 1200, quer usar 1200 Watt RMS de verdade, investe num amplificador maior para ter os 1200 de verdade, porque vai usar a folga Hedron, obedecendo o programa musical. Se não quiser, você pode usar, como eu falei, 500 Watt RMS do amplificador, se você, para usar 250 watts que é na folga Hedron, se você não quiser, você usa 300, né? 350 também, se for de verdade os RMS do amplificador, vai tocar também com punch também, tá? Mas não é a folga Hedron. A folga Hedron é quando é o dobro, que eu já mencionei, né? Eu já falei sobre isso, então alguém já entendeu, né? Certo? E como eu falei, gente, o erro de ligações de som que vem de gerações para gerações até hoje, praticamente é como se fosse ontem que eu acordei para a vida, né? Depois que eu mexendo com som, vi muita coisa errada, uma coisa que eu achava que era o que não era, o que era é o que é. Você entendeu? Eu mesmo, como eu falei, quando eu escutava um som de loja, eu achava um som gostoso. Eu falei, mas por que é que eu tenho um som montado de amplificador e eu não tenho esse som gostoso? Aí eu me meti, gente, a fazer pesquisa e procurar pessoas que fossem fiel nas palavras para falar a verdade. Foi luta e mesmo assim as pessoas enganam a gente, ainda engana a gente, tomar cuidado com isso. Aí tem um som automotivo. O som automotivo, quando ele tem uma instalação certinha, que eles usam o subwoofer emborrachado, porque hoje tem subwoofer de todo jeito. Da área de sistema PA desse nosso aqui grande, né, que é o cone seco, ele é um subwoofer. E o subwoofer não se resume pelo emborrachamento. O emborrachamento é só para ajudar no acoplamento do grave, né? Mas não significa quase praticamente nada para ajudar no movimento, né, da jogada do alto-falante, não é isso? Então o automotivo aderiu muito a isso. E tinha um grave também gostoso do som automotivo, quando ele era bem instalado na medida, porque eu escutava esse som gostoso. Aí eu falava, mas como que eu faço para o meu som de sistema PA tocar com som gostoso? Aí é aí que a gente não pesquisa e enfia as caras por aí, compra qualquer alto-falante sem impedância, sem conhecimento e taca no seu som. Coloquei, gente, até alto-falante de borracha no meu som. Você acredita? E não dava rendimento. E eu quebrando a cabeça com isso, eu falei, como que eu faço para ter um som gostoso?
Mas aí, para você saber, para ter um som gostoso, para você saber o que você está procurando, você tem que estudar e pesquisar. Aí foi onde eu me achei, onde eu me encontrei, né, de verdade, né, gente? Porque aí eu fui ver que, como eu tinha falado antes, o comportamento dos áudios. Então não se resume, não é no cone, na borracha, não tem nada a ver. Porque hoje existe o subgrave de cone seco da nossa área, do som grande, né, de PA do som grande, profissional. E também no automotivo também já aderiu também, né, o cone seco, o subgrave de cone seco também. Porque é o comportamento do alto-falante, né, que dá, ele foi fabricado, projetado por engenheiro para ele dar esse sub, que ele desce na frequência nos 30 Hz, né, bem abaixo, né. Eu entendia que subgrave, gente, era por ter o nome de sub, eu achava que era um som mais alto, maior, você acredita? E não que era caindo. Que coisa! Aí eu falei, eu quero saber como é que funciona isso. O som da loja, por que toca gostoso, né? É tudo feito por os engenheiros profissionais, montam, eles colocam na folga ré, eles usam aqui, eletrolítico, eles usam tudo nas placas, tudo coisa bem projetado para dar aquele som gostoso, para enganar o ouvido da pessoa, né? Que eles falam que tem 2.000 watts. Antes, gente, eles colocavam PMPO. Quando eles acordaram que o pessoal estava sendo esperto, não estava mais acreditando que os watts eram em PMPO, aí agora eles usam em RMS. É mentira, tá? Porque se fosse verdade, se você pegar uma caixa de som daquela, que eles falam que tem 4.000 watts RMS da loja, aí você colocar no amplificador desse nosso aqui, nós estoura aquela caixa. E como é que tem 4.000 watts RMS? Não tem lógica. Então continua sendo PMPO enganando o povo do mesmo jeito. É um som gostoso, mas é um som de quarto, de sala, para você curtir com uma visita, com um amiguinho baixinho, tomar um negócio, algo, não sei, né? E curtir, né? É para isso. Mas para festa, não adianta levar, porque você vai encontrar lá fora um som maior, mais potente e vai cobrir ele, né? Que foi o que eu falei, né? Quando eu levei o meu som para a chácara, eu vi que quando estavam tocando um piseiro do Zé Vaqueiro, quando eu coloquei uma música do Zé Vaqueiro, eu procurei até a mesma para fazer uma analogia, analisar o que ia acontecer. Gente, eu não tinha nem aberto os sub. Quando eu abri os médios do JBL, que o JBL é estrondo de grave, pesado. Você sabia que o JBL, quando eles estão tocando com a caixa bem projetada, até essa minha aqui, que é da quadrada, no estilo mais antigo, né? Que tem caixas bonitas agora de vários modelos, né? Vai depender da projeção que você quer, né? A minha é um modelo quadrado. Então a minha, ela tem punch, né? São câmeras separadas com 2 divisórias, né? Então eu coloquei o duto da minha caixa, tem uma nas costas para trás e o de baixo responde para baixo. Então, dependendo do lugar, do salão ou da chácara, então esse grave ele bate assim e ele expande, no ambiente, ele preenche o ambiente, tá? Eu liguei só os médios, gente. Já não escutou mais nada da caixa amplificada grande que estava tocando lá. Mas quando eu cheguei parecia um som grande. E elas têm um subwooferzinho, né? O som de loja também tem. Por isso que o som é gostoso. E ali é tudo feito na medida. Tem crossover ali dentro integrado que desce a frequência baixa para dar esse som gostoso. Mas como eu não estudava o áudio, eu não sabia. Eu não entendia. Eu falei, como que eu faço? Gente, quando eu fui correr atrás para ter o que eu tenho hoje, essas caixonas que eu tenho aqui de subgrave de 15 polegadas no cone seco, eu fui pesquisando, aí eu tinha que perguntar pro vendedor, eu tinha medo no Mercado Livre dos caras enganar, que eles enganam a gente, tá? Então eu tinha que perguntar, eu falei, aí eu via, esse alto-falante de cone seco, ele é o tal do subgrave? O cara falou, exatamente, meu amigo. Eu falei, rapaz, é isso que eu tô procurando há anos, para pôr no meu som, para mim ter um som gostoso, de grave, de qualidade. Hoje eu tenho, mas é caro, gente. Quem vai comprar a caixa de subgrave pronta é um absurdo. Vocês já pesquisaram o preço? É muito caro, gente, né? Ela já vem com um gabinete já montado nela mesmo, né? No meu caso, eu preferi comprar solto, eu uso solto. E uso o meu no rack, né? E as minhas caixas fica em paralelo, fora, né? Eu não encaixei. Essa forma é uma das melhores, tá, gente? Porque não sofre vibrações da caixa, né? Igual as que vem já ativa. E elas são caras, essas caixas aí. Se você for procurar, né, como tem da Trell, tem várias marcas aí, não são baratos. Ou se for JBL, pior ainda. Então, o que acontece, né? E como eu estudei bastante, aprendi a soldar, montar, estudar impedância, etc. Hoje eu faço tudo isso, gente. O que a pessoa me perguntar e falar, isso serve para isso, eu vou saber. Monta assim, o que é que usa, o que não usa, o que deve usar.
eu devo usar processador, devo usar crossover, passivo, ativo. Eu entendo tudo isso aí. Eu não sou técnico, não estudei, eu não sou técnico. Como eu falei, eu sou mixador, né? DJ mixador e controlista de som. Mas se eu chegar num lugar, numa festa, eu sei se o som está entregando o som de verdade. E sei se é um som que está agredindo o ouvido também, tá, gente? Eu conheço, tá? Às vezes a gente não fala nada porque a gente não sabe se o dono da festa... A gente não deve falar, né? Até uma falta de ética. A gente fica de boa, curte sua festa, né? Considera a festa do amigo e tal. Pronto, de boa. Se você achar que o som está incomodando, aí você dá uma desculpa, tá? Eu vou embora e tal, porque tem um negócio para resolver e tal, e vai embora. Mas não fala mal do som de ninguém, porque não é legal, tá? Mas quem estudou áudio e tem um bom ouvido, principalmente o DJ que mexe com controle, que tá ali praticamente, ele tem, às vezes usa um fone de ouvido e tal, e vai ali, ele tem um ouvido bom, ele sabe se aquele som tá entregando qualidade, tá, gente? Se não tá entregando sujeira para o ouvido do povo. Ele conhece, então eu conheço. Lembra que eu falei num vídeo aí que eu fui num salão, que eu gosto de dançar, piseira, etc. E eu só fiquei 2 horas lá porque o som automotivo, infelizmente, com 2 horas tava me dando fadiga auditiva. E eu tive que ir embora, chamar minha namorada e ir embora, tá? Não dava pra ficar mais. Quando eu cheguei na saída, eu falei, vocês não tem... isso aqui é um salão de baile. E vocês têm o som de vocês de PA, que eu quando venho aqui, eu amanheço o dia e não vou embora. De tão gostoso que eu acho o som tocando. Mas hoje, infelizmente, o meu ouvido não está aguentando mais. Que loucura foi essa de colocar um paredão de som automotivo dentro de um lugar fechado? Gente, com aquele monte de corneta, de coisa, que isso aí é tudo errado, gente. Entendeu? É aquilo que eu falei. Pelo que eu pesquisei, o ideal será 2 drivers de corneta, se resumindo em 4 médio grave. Como meu amigo lá da Bahia mencionou, né, meu amigo? Não é verdade? Você vê paredões de som aí com 20 cornetas, gente. É um absurdo aquilo. Pra que isso, gente? Mas sabe o que acontece, gente? Ó, som é assim. Som tem que saber o que você está procurando. O que você está procurando? Você está procurando competir, barulho? Bater de frente com o outro? Se for isso, beleza. O som automotivo é o caminho. Mas se você estiver procurando qualidade de áudio, é esse tipo de som aqui, tá, gente? Para ambiente fechado, semi-aberto, chácara, até no meio da rua, no ar livre, né? Mesmo se ele tem um alcance com projeção, com qualidade, ele vai longe também. Ele não é só para competir, mas às vezes ele tem uma qualidade tão bem equilibrada quando ele é bem montado, que se um som automotivo não for do porte dele, ele cobre o som automotivo, porque o som automotivo geralmente só na bateria tem quedas e tem distorções. Aí a qualidade na dinâmica com a folga Hedron cobre, tá, gente? Cobre porque eu já vi e cobre mesmo, tá? É diferente, tá, gente? Mas ninguém tá aqui para discutir, para dizer que o som automotivo é ruim. Depende de como se usa e para que finalidade você quer, né? É igual, por exemplo, as caixas Euclides. Ela tem uma projeção de grave estupendo que vai longe aquilo. Mas aquilo é para racha, é para competição. Aquilo não é para você curtir para festa. Aquilo para festa não presta. Até presta para rua. Quem curte esse tipo de som, de barulho, né? É uma projeção boa, entendeu? Mas ninguém vai pôr uma caixa dessa num lugar fechado. Você vai estourar o tipo nos ouvidos das pessoas. Isso não existe. Então, tem que saber o que você procura. Se você procura um som aveludado, gostoso de se ouvir presente, que você vai no banheiro, o som tá lá. Você vai lá na frente da chácara, o som tá lá. Você vai 100 metros, o som tá lá. É esse tipo aqui, ele é mais presente, tá? Ele não agride o ouvido, por causa da equilibragem, da projeção e usando sempre o amplificador a mais dos alto-falantes, como eu falei. Se não quiser usar a folga Hedron, mas chega perto, para tocar com qualidade que dá certo também, tá, gente? Dá certo também. A folga Hedron usa, porque tem pessoas que, com aquilo que eu falei, quanto mais você cresce na potência, aí você, aí você tem que usar a metade para você ter punch, força e soco, no alto-falante com precisão, né? Bom, gente, como eu falei, então eu venho de famílias eu venho de igrejas. Era de igreja, então o que acontece? Eu venho de um berço evangélico, apesar que eu não estou na igreja mais, né? Não estou frequentando a igreja, né? Eu me apaixonei por esse tipo de som, porque isso aqui já vem de família. Mas isso aqui vem de família, porque eu sofri com isso aqui? Porque eu vim de família que usava som errado também, gente. Tá vendo, gente? É aquilo que eu falei, no mundo do áudio, gente,
Eles não podem, sabe por quê? Eu vou te falar a verdade, dá a impressão que é isso, não sei se é. Para vocês, meus amigos, que estão assistindo, não dá essa impressão? Que eles não entregam a verdade para quem está montando o som, porque se as pessoas descobrirem a verdade, não vai existir loja para recondicionar alto-falante, que queima, gente. Não tem lógica um negócio desse. Porque se você toca um som bem equilibrado na medida, esse alto-falante você vai usar uns anos, até ele queimar. Ele vai queimar, é como se fosse de velhice, né? Porque nada é para sempre. Tudo vai embora, tudo envelhece, tudo se acaba. Mas diminuía drasticamente os concertos de alto-falante que é recondicionado. Eu vou aqui na Santa Efigênia de São Paulo, gente, o que chega de alto-falante para recondicionar queimado, gente. Isso é de som errado, gente, é de ligação, distorção. É de distorções erradas, entendeu? Então não existiria, né, gente, eletrônica, né, que é recondicionar alto-falante com certo amplificador. Porque se eles contar a verdade, aí acaba, parece uma máfia. Não dá essa impressão? Não sei, mas dá a impressão que é uma máfia, né? Por isso que eles não ensinam como que deve montar um som, que é para você queimar um dia alguma coisa. Aí, gente, o que acontece? Então, meus irmãos, eles têm uma banda na igreja e eu viajava com eles para dar, né? Ele era convidado e meu irmão tinha umas caixonas. E ele tinha aquele som gordo, pesado, mas a gente acha que ele tá certo. Meu irmão tocava no limite. Por quê? Primeiro, quem é que lembra de uma marca chamada Ciclotron? Não sei se ainda existe, né? Porque é dos anos 70, 80. E meus irmãos usavam esses amplificadores aí, gente. Então meu irmão tinha umas caixonas, tem umas caixonas grandonas que o alto-falante fica escondido assim para dentro. Então, aí você vai para ajudar a dar uma projeção. Como às vezes as condições também para se comprar um amplificador naquela época não era fácil. É igual hoje, gente. Tem um amplificador dessa categoria nossa aqui, ele é muito caro se for de marcas premium, né? Como a Kroll, né? Tem uma Studio Leader, um negócio assim, né? Aí tem umas marcas que é de custo-benefício que são fiel e outras não. Como nós caímos em algumas marcas como Neuvox, que ela não entrega o que promete, isso aí tá bem claro. Pelo comportamento, eu não abri o meu, mas eu descobri que não entrega 1500 Watt RMS jamais pro canal, gente. Não entrega, entendeu? Na verdade, eu comprei um amplificador que no anúncio tava vendendo por 3000 Watt RMS. É muita coisa, gente. Você desconfia até da tomada, né? O tipo de fio, né? É verdade? E praticamente eu descobri que se ele entregar 750 Watt RMS, entrega muito. Mas serviu para meus alto-falantes, porque tá tendo uma folgazinha aí para o amplificador, entendeu? Não esquenta muito e os alto-falantes tá com... Então eu vou descobrir na próxima festa que eu vou dar, né? Porque eu já descobri que realmente é diferente do Tech Audio que talvez estava entregando 300 Watt RMS, que eu comprei pensando que era 1200, mas na verdade só entrega 600. Então eu tava tocando abaixo do limite, pior ainda. Quando eu fui dar o som que ficou, né, encostou no vermelho, eu tive que baixar e fiquei desgostoso, gente. Deu a festa, deu. E mesmo assim eu já dominei o ambiente, porque é um som profissional, né, gente? É um som de respeito. Às vezes até mal instalado é um som de respeito, é ou não é, gente? Tem pessoas que usam mesmo mal instalado, mas é um som de respeito, é ou não é? Você chega no lugar e você vê a qualidade do áudio. Se tiver qualquer som, microchip, som de loja, você engole eles. Por causa da qualidade, da dinâmica que eles entregam, né? Absurda de dinâmica, né? Então, gente, é isso. Na verdade eu comprei um PA, o modelo é PA 6000. PA 6000 é o modelo, tá? E que dizia que entregava 3000 watts. Na verdade, deve estar entregando aí por volta de 650, 700, sei lá. Mas os meus alto-falantes, atendeu bem os meus alto-falantes. Então, pelo comportamento dos meus JBL, eu entendi que, né, o JBL não está passando fome como passava antes, tá, gente? Então, alto-falante, ele passa fome quando não entrega a potência real para eles. Então, gente, e voltando ao assunto, e eu vi, meus irmãos dava festa, e aquelas festas grandes que ele era convidado, vinha cantores, e quando os cantores, né, o playback tocando, cantora de dupla, né, quando pediram voz, ganham pedindo altura, o coitado lá do meu irmão, quando ele deu lá volume, eu vi que a mesa ficou no vermelho assim o tempo todo. Provavelmente o amplificador também clipou, porque ele estava tocando, ou era no limite naquela época, ou o amplificador menor do que os alto-falantes. Era uma coisa assim, gente. Tava tudo errado, tá? Primeiro,
Hoje existe as placas de crossover passivo igual eu uso nas caixas, né? Que divide as frequências bonitinho, né? Porque eu optei porque eu não quis o ativo, tá? Mas tem gente que pode optar pelo ativo. Eu que não quis o ativo, eu preferi os passivos. Naquela época meus irmãos não sabiam o que era isso, nem sei se existia. Ele usava capacitor, gente, capacitorzinho lá nos tweets. Meu irmão só via com tweet queimado, drives queimado. O alto-falante de vez em quando queimava, porque ele tocava ou era no limite, ou era clipando com distorção, entendeu? Então quer dizer, isso aí foi informação errada que passaram para ele, que vem de heranças, e até hoje tem gente desse jeito no mundo do áudio, entendeu? Que ele vai comprar um alto-falante, o cara fala, não, coloca igual. Às vezes tem aquele que é mais fielzinho, ainda fala, não, coloca mais um pouquinho, um amplificador a mais. Aí o cara vai lá, compra um amplificador de 1.200 watts RMS que dá 600 por canal, como eles dizem. Aí o cara manda ele colocar 500 ou 400, ainda engana, ainda engana o cara do mesmo jeito, tá? Engana a pessoa do mesmo jeito, gente, tá? Bom, gente, o motivo do meu vídeo é só para dar uma correção aí, que no vídeo anterior eu inverti lá corrente contínua com corrente alternada, tá bom, gente? Lembra quando eu falei que eu dei um exemplo da caixa d'água, né? Que como se a caixa d'água fosse a bateria, né? E a fonte, né? Que pega a energia para transformar em 12V ou 14V para ficar limitando a bateria contínua, para o som automotivo não ter quedas de pico na música e não desobedecer o programa musical, tá? Foi isso que eu falei, não foi? Eu dei um exemplo da caixa d'água, né? Que a água tem que sair com uma pressão e vai pro cano mais fino, que é para ter pressão, não foi isso que eu falei? Então é isso. O que eu quis corrigir, gente, é que eu troquei, né? Eu inverti as energias, tá, gente? A energia da rua é energia alternada, não é energia contínua. Energia contínua é a de bateria automotiva, tá, gente? No primeiro um dos vídeos que eu fiz, que eu tava falando do clipe. Primeiro eu vou falar um pouquinho do clipe, tá? Teve uma pessoa que comentou no meu vídeo que era normal o clipe. Gente, não é normal. Não caiam nessa armadilha. Som, todos eles, tanto dessa área nossa como do automotivo, não pode clipar de jeito nenhum. Aí tem gente que fala, não, mas pode dar um clipezinho e voltar. Sim, pode, né? Tá lá, deixa, né? Mas só de chegar no vermelho é porque já tá errado. Entendeu? É volume exagerado, ou tá no limite, tem algo errado, gente. Clipou vermelho, tem algo errado. E tem que descobrir por que tá clipando. Eu descobri e resolvi o meu problema, tá? Não pode clipar. E ele disse que no manual do amplificador dele tava dizendo que podia clipar algumas vezes e era normal. Não é, entendeu? Esse manual que diz isso aí, gente, isso aí é uma enganação. Por isso que tem gente que monta som errado até hoje. Porque até como que um fabricante tem coragem de colocar no próprio manual. Gente, a Neovox também vende no manual dizendo que o meu amplificador tem 3.000 watts RMS. Gente, não tem condições. Se entregasse 3.000 watts RMS, eu já descobriria logo de cara nos meus alto-falantes. Não tem condições. Então é normal, eles mentem mesmo. Isso aí é o mundo do áudio, gente. É você que tem que se descobrir. Entendeu? Senão vai falir, vai fechar as lojas que recondicionam alto-falante, né? As eletrônicas que queimam amplificador, que consertam amplificador, né? Óbvio, tem que existir, tem. Porque, como eu falei, nada é para sempre. Tudo nesse mundo se acaba. Nós também não é para sempre, nós vamos embora também. Então tudo tem um tempo de uso, né? De um certo tempo de duração. Vamos dar um exemplo. Aí, como eu falei aí, né, que o rapaz falou que no manual dele tá dizendo que podia clipar algumas vezes, tá vendo? Tudo mentira, não pode clipar. Ele tem, pelo amor de Deus, se esse rapaz aí estiver assistindo meus vídeos, ele corrija isso, ele muda, sei lá, diminui a potência dos alto-falantes dele para menor, para parar com isso. Ou ele cresce, sei lá, compra um amplificador maior, faz alguma coisa, ou colocar alto-falante menor, tá errado, gente. Então o que acontece? Nos últimos vídeos aí, gente, o que acontece eu tava falando das fontes, né? E teve um rapaz que ele falou assim,
Porque, gente, a intenção do vídeo é ajudar as pessoas que ainda tá meigo nesse assunto, entendeu? Eu aprendi e passo para quem quer, né, pegar uma experiência também comigo. Se você tiver algo bom aí, manda para mim que eu quero aprender também. Me corrige também se eu tiver errado, né? E se eu falei alguma coisa em alguns vídeos, foi por falta de conhecimento, eu inverti, porque entra muito assunto, foi igual eu inverti. Energia alternada, né, que é a energia da rua, né, de 127 ou 110 V, e energia contínua, que é o da bateria automotiva. Tá, gente? Aí, nesses últimos vídeos que eu tive aí, teve um rapaz que ele criticou, se alguém deve estar lá, eu não lembro se apagou o comentário, se está lá, mas ele chamou os amplificadores profissionais de não sei do que. Ele deu um apagão, depois eu vou dar uma olhada. Ele falou: o som de verdade, o som automotivo cresceu ultimamente, o som hoje é automotivo. Isso aí é tudo, é como se falasse aí, é tudo lixo. Praticamente foi quase isso que ele teve que falar. É tudo uma bagaceira isso aí. Depois não sei se está lá, entendeu? E não foi isso a minha intenção, né? Eu estou tentando passar informações claras, né? Que eu pesquisei, estudei, fui atrás, estou tentando ajudar quem está meigo, entendeu? Não estou desvalorizando o som automotivo, jamais, né? Aí eu respondi o comentário dele, eu falei para ele: eu tenho um som automotivo, eu já queimei 2 fontes. Por quê? Como eu falei, o som ele toca bem automotivo com a energia química, que é da bateria, mas porém tem que ficar estacionada em um lugar para ficar ligado a fonte, pegar essa energia diretamente na bateria, ficar ali direto para ela jogar para os módulos. Isso vai ter, né, energia à vontade, não vai faltar e não vai ter queda de pico do programa musical, vai dar punch, vai dar qualidade, vai dar, né, tiro de soco do alto-falante de força de pressão, né, obedecendo, né, as folgas que eu falei. E ele falou que nada, rapaz, eu comprei uma fonte, eu tenho uma fonte JFA, que JFA ela é reconhecida, tá, gente? Pode ver aí, é baratinho, depois dá uma olhadinha no preço lá. E a fonte de cor de alumínio, gente, que eu comprei nas Casas Bahia, que eu paguei R$300 na época, ela durou 1 ano, é a da colmeia. Não entre nessa, gente, fuja das fontes colmeia. Fonte colmeia é para CFC, é para câmera, é para fazer coisas leves. Tem pessoas que usam som automotivo, gente, ela não aguenta o tranco, ela não é uma fonte inteligente. Então ela subaquece, recebe quentura, recebe pico de energia da tomada, aí ela vai durar 3, 4 ou 5 meses. A minha durou 1 ano. Não sei se foi porque eu comprei nas Casas Bahia, não sei se tem nada a ver, né, gente? Mas tem gente que compra no Mercado Livre aí. Gente, tem fonte dessa aí que custa R$80, R$70. E as pessoas usam para tocar som automotivo, gente. Ela não entrega uma boa energia e ela logo vai queimar. E tem pessoas que ainda usam fio fino. Eu já fui aí, gente, em lugares aí, que quando me chamaram para dar uma olhadinha lá, era uma caixa de abelha, a caixa Bob do cara, entendeu? É fio fino, é muita coisa. Eu falei: meu amigo, você quer que esse som melhore? Eu falei: fiação e fonte boa, nova. E eu ainda arrumo para você. Mas, infelizmente, não quis. A fonte colmeia dele queimou e colocaram outra da mesma. Então ele não quer melhora, né? Mas, como é que vai ficar na festa e os ouvidos, né? De quem vai ouvir esse som, né? Entendeu? Então, o último comentário que o rapaz falou: não, eu tenho uma fonte JFA, eu também tenho, tá aqui, gente. Ó, é uma ótima fonte, ó. É uma fonte inteligente. Ela aguenta o tranco de que as fontes de custo-benefício, sim. Aguenta. Mas, como eu falei, tudo tem... Ó, gente, o que eu uso para alimentar a bateria? Os conectores. Conector do pesado até para a máquina de solda. É os mesmos, resistente. E aqui tá os cabos, ó, 16 milímetros. 16 a 22. Eu nem lembro se é 16 ou 22 que eu coloquei. Bom, é de 16 a 22. É o fio que você tem que usar, gente, infelizmente. Então, uma fonte dessa vale a pena o preço que você paga, porque realmente ela entrega o que promete. Mas aquilo que eu falei, tudo um dia acaba, viu, meu amigo? Você que falou no meu vídeo que pode usar sem bateria no som automotivo, que toca. Mas é tipo assim, se ela tiver de durar, um exemplo, 15 anos,
ela vai durar 10, entendeu? Porque ela sofre também, igual as que são fracas que queimou também sofreram, essa também sofre. Sofre por quê? Sofre porque ela recebe energia alternada que vem da rua, né? E ela sofre para transformar essa energia em calor, para mudar a voltagem para 12V, 14,4V para carregar para tocar os modos ou carregar, né, a bateria. Então o que acontece? Se você pegar ela para ligar na bateria, ela vai durar muito mais anos, entendeu? Do que você pegar ela direto da tomada alternada direto para os módulos, que foi o que eu fiz com outros. Eu queimei duas fontes, uma durou um ano, outra durou 7 meses, duas fontes. Uma eu joguei no lixo e a outra tá jogada ali, mas tá aqui, só uso. Aí o que é que eu fiz? Aí eu usei a inteligência, né? Porque eu não toco som automotivo, né? Mas o que eu pensei, um dia eu posso precisar aí, né, gente? Tipo assim, eu não quiser, eu quero dar uma festa aí num lugar pequeno aí eu pego e uso o meu automotivo. Porque eu falei, eu tenho um módulo, tá aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Quando eu falei pra você, comprei um básico aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, da Stetson, 1200 RMS. Entrega 600 por canal, entrega. Mas para mim ter um punch, uma coisa boa, eu não vou colocar igual. Então eu vou colocar aí um alto-falante aí de 400 watts, de 500, né? Ou 300 por canal, né? Ó, o de 400 aqui, ó, para tocar a corneta e o tweet, tá? E o crossover aqui digital, tá vendo? Eu gosto das minhas coisas bem organizadas, tá vendo aqui, gente? Ó, eu tenho um som automotivo. Ó, aí o que eu fiz? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí eu comprei uma Stroke, aqui, ó. Posso dizer que é mentira, vou até mostrar, tá vendo aqui, ó? Uma ótima bateria, Stroke, entendeu? Ó os cabos, ó, tá vendo? Ó? Você pode usar esse fio aqui? Poder pode, mas segue, esse de residencial você pode, mas é de 6 milímetros, tá, gente? Do que aguenta energia de 220. Isso aqui você pode usar, mas para lâmpada. Aqui, eu usei para acender lâmpada, gente. Tá vendo aqui? Ó, aqui, ó. Sabe por que eu tô usando essa bateria ultimamente? Para quando faltar energia, a lâmpada aqui, ó. Tá vendo aqui? É para isso que eu uso, tá vendo? Mas se um dia eu precisar usar para dar uma festa numa chácara, num sítio, aí eu uso. E tem mais, viu, gente? Um somzinho desse aí pequenininho básico com aqueles teto ali, eu já usei. Bicho arrebenta também. Tem som para lascar também. Mas não vai se comparar com uns paredão desses aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Então o que acontece? Vocês viram aí, né? Que eu tenho um som automotivo, né? Mas por quê? Eu fiz agora a coisa certa, porque eu não quero. Se a minha fonte tiver de durar 20 anos, eu não quero que ela dure 10, tá? Por isso que agora vai ser assim, né? Ela vai alimentar com a energia, vai pegar energia alternada da rua, ou 220, que ela é inteligente e ela é automática. Você pode ligar em 110V e pode usar em 220. Ela transforma, né, para 12V,6, né, ponto 6 ou 14,4, né? Então tá isso, tá, gente? É energia alternada. Então o que acontece? Sim, agora vamos esclarecer uma última dúvida também. O que eu quis falar é um outro assunto. Tem hora que dá um branco assim forte, que é muita coisa, tá vendo? Por isso que no outro vídeo eu falei, né, que a energia era contínua, né, a da rua. E não é, eu inverti, né? A energia contínua é CCDC, né? Contínua, é a energia da automotiva, tá, gente? De bateria. Tá? Essa é a energia contínua, tá? Alternada é a da rua, tá bom? Ela em segundo, ela viaja quilômetros em segundo, entendeu? É por isso que os amplificadores respondem quando recebe essas energias, tá? Porque ela é alternada. Agora vai cair a ficha lembra que eu falei no vídeo, gente, de um DJ do meu trabalho e antigo de tempo, de carreira, viu? Não sei se ele tinha fama conhecido pela internet, mas ele era DJ, ele fazia mixagem. Ele até fez umas mixagens para mim na época, me mostrou e tudo mais. E lembra que quando eu falei do amplificador, que ele soube que eu tenho que comprar um amplificador de 1200? Você viu a loucura que ele falou para mim? Aí ele me deu um exemplo, gente, eu ainda caí.
tem gente que cai, gente. Toma cuidado com isso. Ele também é uma coisa que ele herdou de herança antiga do mundo do áudio, também que estava passando para mim. Aí eu aprendo, passo para outro e saio enganando. E o mundo tá aí, cheio, todo mundo iludido no mundo do áudio de ligação errada. Entendeu? Por isso que existe o nome Fogarhedron para acordar as pessoas. Quem não quiser usar Fogarhedron, mas, gente, não coloque igual o amplificador a menos do alto-falante. Por favor, porque é sério, o caso é sério. Aí ele me deu um exemplo e praticamente eu caí. Eu não caí totalmente, porque eu já estava me acordando, né, para esse assunto. Mas eu ainda caí. Eu caí por quê? Porque eu usei o alto-falante igual ao amplificador. E clipou, e o amplificador ainda mentiu. Que não entregava os 1.200, só entregava 600. Certo? Que foi onde eu fui dar a festa e clipou. Por isso que eu comprei esse Neovolt, que fui enganado também de novo. Mas serviu para meus alto-falantes. Essa foi minha sorte, porque minhas caixas já estavam montadas na medida certa com eles. E se não tivesse, se fosse maior, eu fosse montar o projeto, eu ia cair numa armadilha feia, não ia, gente? Aí ele me deu um exemplo. Sabe a lógica do vídeo que nós comentou antes, gente, da impedância? Lembrando do meu amigo, né, que ele falou que as pessoas têm que lembrar da impedância de entrada e de saída, né, meu amigo? Valeu, isso é bom também, né? Que você me ensinou nesse assunto aí. E ele me deu um exemplo. Me deu um exemplo, gente, mas quando cai na parte elétrica, eletrônica, aí ele se perdeu, ele se perde. Quando a pessoa fala isso, aí quando entra a analogia da dinâmica dos aparelhos, quando entra na história técnica de capacitores, transistores, essas coisas, aí a armadilha, a máscara cai. Mas do jeito que ele fala, quem é meigo é enganado. Por isso que muita gente no mundo do áudio é enganado com ligações erradas até hoje. Entendeu? Então o que acontece? Aí ele falou: Jonas, você tem um amplificador de 1.200 watts RMS, digamos, por exemplo. Aí eu falei: não, pô, mas tem que ter sobra para ter qualidade. Ele falou: o amplificador, tá vendo, gente? A enganação. Ele falou: não, o amplificador ele não enxerga, ele enxerga a impedância, ele não enxerga o watt. Lembra que eu falei no vídeo? Realmente é verdade. O amplificador, ele não sabe quem está lá. Ele entende a impedância, mas não entende os watts. Aí eu falei: e o que tem a ver isso aí? Ele falou: Jonas, a energia da rua vem, o que acontece? A energia da rua não é 110 volts, V? Eu falei: sim, o que tem a ver? Ele falou: se você colocar uma lâmpada de 50 watts, não clareia bem? Aí eu falei: sim. Olha só, gente. Aí ele falou: se você colocar uma lâmpada de 150 watts, tá vendo, gente? Como é fácil de cair nas armadilhas? Não acende com mais brilho, mais ainda? Eu falei: sim. Aí ele falou: então, é a mesma coisa. Ele falou, ainda falou assim, é a mesma coisa do alto-falante com o amplificador. Ele não enxerga os watts, ele enxerga só a impedância, a voltagem. Aí eu falei: rapaz, não é que tem a ver mesmo? E fiquei pensando, gente, e eu fiquei com tanta dúvida, eu quase que fazia essa loucura, do jeito que ele falou. Ele disse: pode colocar 2 alto-falantes de 600 em paralelo de 8 ohms para dar 4 ohms, vai dar 1.200. Ele quis dizer que os 600 watts RMS do canal do meu amplificador iria tocar 1.200 watts RMS, gente. Gente, isso não é uma loucura uma coisa dessa? E quando ele fez a analogia da lâmpada, eu quase acreditava e a gente cai. Sabe quando a máscara cai? Quando alguém fala uma coisa dessa? A história que diz que o amplificador, você tem que ir pela impedância e não pelos watts, que o amplificador vai tocar qualquer alto-falante. Tocar vai, gente. Vai tocar por quê? Por que vai tocar? Vai tocar. Mas é um som sem dinâmica, morto, um som gordo que não tem força para mover o alto-falante. E você vai ver assim a vida inteira, enganando mais gente. Aí veja só. Aí eu fiquei pensando no que ele falou, aí... Hoje eu estou estudando isso aí, tá, gente? Estudei já faz um tempo que eu estudei isso, eu fui pesquisar. Eu falei: por que ele falou isso? Então tem lógica, quer dizer que se colocar um alto-falante maior, o amplificador vai tocar do mesmo jeito. Vai, porque ele não sabe quem está lá, gente.
ele vai entregar o que ele tem. Você entendeu? O amplificador vai entregar o que ele tem. Se ele tiver só 600 watts, ele só vai entregar os 600 watts para aquele alto-falante. Vai funcionar? Vai, mas não vai dar o que você quer, não vai ter rendimento. Por quê? Porque você pagou por 600 watts RMS. É o que ele tem lá nas bobinas. O que acontece? O amplificador não recebe a energia alternada. Onde está o segredo, gente? Por que é que a lâmpada acende 40 watts, 50 watts, 200 watts, acende em 7, 10, 110 volts? Porque a energia é alternada. Em segundos ela viaja quilômetros em segundo. Ela alternada, está dizendo, ela é alterada, ela tem muita força. Então qualquer lâmpada vai acender. Ela não tem medida para menos. Ela é sempre forte. Ela é direto forte. Você entendeu? Por isso que acende a lâmpada. Na hora que bate lá a lâmpada, resposta rápida. Pá, pá, acende. É diferente. O amplificador, o que é que ele tem dentro? Ele acumula energia, ele recebe a energia alternada e acumula nos transitores e nos capacitores. Então você pagou um amplificador de 600 watts RMS, certo? Ou 1.200, 600 por canal. Ele vai acumular esses watts, então ele é limitado para entregar só aquilo. Por isso que cai a máscara da história da lâmpada. Tome cuidado com isso, entendeu? Ele é limitado, você pagou por 1.200 watts RMS do amplificador, tá? E ele é limitado, então ele vai receber a energia alternada, vai carregar, que se carrega em segundos. Na hora que você, gente, é rápido, na hora que você pôr do amplificador, ele já carregou tudo ali dentro, ele está carregado, está cheio de energia ali, entendeu? Para, né, tocar os alto-falantes. Então o que acontece? Ele recebeu energia alternada e o amplificador é limitado. E por que você vai colocar um alto-falante maior do que se é limitado? Você entendeu? É como se o amplificador falasse: olha, eu tenho 2 pratos de comida aqui, tá? Para dividir para as 2 pessoas aqui, ó. Mas não vai encher a barriga. Por quê? Se você quiser encher mais a barriga das 2 pessoas lá, você tem que desembolsar e pagar, né? Pagar uma maior, entendeu? Você tem que pagar por mim o dobro do que eu tenho para encher com força e matar a fome das 2 pessoas lá, que é os alto-falantes. Então o que acontece? Ele vai entregar o que ele tem, é limitado. Não tem lógica a história da lâmpada, não cola, não tem lógica, pode ver. Entendeu? O amplificador é limitado, ele carrega e dá aquilo que ele tem ali só para o alto-falante. Por que você vai colocar um alto-falante de 1.000 watts maior do que um amplificador? É a história da lâmpada que ele falou. Tome cuidado com isso, gente. Então o que acontece? Se você pegar uma lâmpada, tudo tem sentido. Se você pegar uma lâmpada de 220, né, volts, você já viu um teste de lâmpada que a gente faz, que ela fica bem fraquinha ou fica forte demais até explodir? Tá vendo? Não tem nada a ver com os amplificadores, né? Lâmpada não é alto-falante, né? Alto-falante tem bobina. Ele recebe a pancada no momento preciso. Pá, bateu lá, pá, ele já bate e volta com precisão, rápido. Não é igual a lâmpada. A lâmpada é alternada. Ela recebe ali já, então o que tem ali, ela não quer saber, ela vai clarear, porque é uma energia alternada, né? Se tiver um eletricista me assistindo, ele vai corrigir isso aí e vai falar que é isso mesmo que eu estou falando. A energia é alternada, é diferente, não tem nada a ver com limite. Amplificadores são limitados, ele vai entregar pelo que você pagou. 2.000 watts, 1.200 watts, 600 watts, entendeu? Ele vai ter aquilo. Só que você não usa, você não mata a fome dos seus alto-falantes. O seu alto-falante vai passar fome se você colocar igual, porque ele é limitado. Então não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Então, o meu motivo desse vídeo foi para esclarecer isso, porque a gente faz vídeo, então cuidado, porque, né, tem que falar com conhecimento. Às vezes a gente dá uma derrapada aí, esquece, inverte uma coisa ou outra, e nós somos corrigidos, a pessoa fala: esse cara aí não entende de nada. Ele vai dizer o quê? Ele falou que a energia da rua é contínua, né? E não é alternada, né? Mas foi porque entrou muito assunto e eu troquei, tá, gente? Eu inverti. Tá bem claro isso aí? Outros assuntos, como eu falei, se eu for falar, não tem fim, gente.
você faz um vídeo de 2 horas, 3 horas falando. Então é muita coisa, tá? Tá vendo? Às vezes dá até um branco para lembrar de algum assunto que eu quero falar. Então é isso, gente. Quem vai montar som, não caia nessa ilusão, tá? Acordem pra vida e faça as coisas certas, né? Então segue essas regras aí e não vai na cabeça de ninguém, pesquisa, estuda, pega experiência com alguém, né? Que fala o que estudou também, tá passando como também eu tô passando, né? Todos os meus amigos aí que tá assistindo, quem tá assistindo, né, passa para outro pessoal e acorda para a vida, porque até hoje as pessoas vivem na ilusão do mundo, eu já ia invertindo, né, no mundo do áudio, com a ilusão do áudio errado, da sonorização errada, tá? Por causa disso aí, né, e faz as ligações erradas, tá bom? Como eu falei, tá? Quem procura qualidade, sonorização, presente, som ambiente, é esse tipo de som. O som automotivo praticamente é quase para racha, né, gente? Mas você pode mudar a qualidade dele dependendo do que você vai usar, tá? Se você quer para racha, você vai exagerar em alguma coisa que você quer mostrar volume, altura e tal, e etc, e tudo isso, tá? Mas nada contra, né? Tá bom? E é isso, né? E não esqueça de sempre fio de boa qualidade, né, no tamanho certo, tá? Deixa eu só dar uma pequena aqui, de uma anotação que eu fiz aqui, bem rapidinho. Quando tem uma pergunta que diz assim, ó, para aquele subgrave mais presente, aveludado, macio e gostoso de se ouvir, o vencedor geralmente é o sistema de PA profissional desse estilo nosso, tá, gente? Né? De salão, clube, e não as caixas Euclides. As caixas Euclides do som automotivo aqui, está um pouquinho dessa diferença, analisando como cada uma funciona, tá? Então é isso. As caixas de PA profissionais, sejam as frentes retas tradicionais, base, reflexo ou lane ou raios de grandes marcas, são projetadas para fidelidade e linearidade, tá? O som aveludado, esse grave macio, vem de uma resposta de frequência plana e que desce muito no sub, tá? Ó, gente, porque eu não terminei a história de ter o subgrave. Você pode até achar engraçado e dar risada. Sabe o que aconteceu comigo? Que eu não sabia o que era subgrave. Eu queria ter, mas não sabia o que era. Eu achava que era um som maior do que o médio. Os médios é o que fala mais alto, né? Os médio grave, né? E o sub é o contrário, ele é mais baixo, ele desce, né? É aquele som que parece que vem, que sai do chão e bate no peito e preenche, né, o lugar, né? E eu não entendia disso, né? Entendeu? E eu peguei, pedi para um técnico do Mercado Livre fazer uma placa de crossover passivo para mim, para dar um grave macio gostoso. Ele falou: ah, você quer para sub? Só que eu não sabia o que era sub. Eu falei: sim, para sub. Porque eu pensava que eu ia ter, eu entendia que o subgrave era um som alto, maior, porque tem o nome de sub, mas não. Sub porque ele desce nas frequências baixas. Aí ele fez e mandou para mim esse crossover. Ele fez para sub do jeito que eu falei que era esse mesmo que eu queria. Aí quando eu cheguei, eu liguei nas minhas caixas de médio grave. Aí eu fui ligar. E cadê o áudio? Eu só vi aquela pressão, sabe aquele negócio? Eu falei: amigo, tá estragado sua placa. Tá estragado sua placa que você fez para mim. Ele falou: como assim? Estragado? Não sai som. Eu queria ouvir a voz dos cantores, as batidas dos instrumentos. Eu precisava que subgrave saia isso. Sabe que eu não sabia o que era subgrave, gente? Praticamente foi um dia desse que eu acordei pra vida, para ter o que eu tenho hoje, né? Para mim ter os tanques de guerra que eu tenho aqui de 15 polegadas, né? De 600 RMS cada um, né? Então, só fui acordar pra vida depois. Ó, ele se irritou
tão comigo, ele ficou até meio assim, ele acho que ele viu que eu não entendia de áudio. Porque eu falei que estava estragado, não tinha som. Mas tinha, ele fez, passou do jeito que eu pedi. Quando eu coloquei nos meus médios JBL, o JBL respondeu a frequência baixa, pressão sonora. E eu falei, chega, tremia dentro de casa. Eu falei, cadê a voz do cantor, cadê os instrumentos? Eu peguei, gravei um vídeo e assim mandei pra ele. Não sai, ele falou, isso é sub, meu amigo, não sai voz. Eu falei, não, mas eu quero que sai som, não tá saindo som. Ele falou, meu amigo, faz assim, arranca, desmonta e devolve. E eu devolvo o seu dinheiro. Você acredita que eu fiz isso? Devolvi o crossover passivo do cara de sub, porque eu não entendia, eu não sabia o que era sub. Tá vendo? Ele falou, arranca e escute suas caixas como era antes. Depois de tanto estudar e pesquisar, e hoje eu tenho um sub com a mesma pressão, viu? Eu fiz eu coloquei no JBL e deu isso. E hoje eu tenho um sub grave aqui e sei como é que eles se comportam, gente. É incrível, né? O mundo do áudio não tem fim e é isso. Tem muita gente enganada até não sabe o que é isso, gente. Sabia que tem gente que não sabe o que é isso? Quem não entende áudio, se escutar só o sub grave tocando e escuta só a pressão sonora, só o bafo pesado, né? O assopro pesado, né? Com punch e fala, o que é isso? Cadê o som? Não entende. Mas quando ele toca com os médios, aí o sonho aparece, a dinâmica, né? O brilho, o som gostoso que eu procurava de ouvir. Sabe como é que eu faço quando eu quero curtir bem gostoso? Eu abro primeiro os médios numa altura assim, em casa baixinho, né? Que eu não posso abrir porque eu tenho um som lá pra fora, né, gente? Aí eu pego, eu vou no sub e abro só um pouquinho. Aí ele entra com aquela sombra macia, aveludado. Aí preenche, sabe? Preenche todinho, preenche o meu espaço aqui. E eu fico feliz porque eu descobri o segredo, né? Tirando esse estresse que eu dei para o técnico que montou a placa certinha para mim e eu não entendia e devolvi, gente. Então, gente, tem gente que não sabe até hoje o que é isso. Tem gente que não sabe, né? Existem mulheres que entendem porque estudou áudio, né? E tem mulheres que não sabem. Tem mulher que fala, que som ruim é esse? Não entende, né? Mas nós que mexemos com isso todos os dias, mexe com isso, escuta, né? E aí tá aí, gente. Nós estamos aprendendo cada dia um com o outro, beleza? Então isso foi para esclarecer, tá, gente? Se eu falei alguma coisa em alguns vídeos aí, tá bom? É que eu troquei as ideias, eu inverti, tá bom? Porque nossos vídeos é assistido por muita gente na internet. Tem gente que assiste e não comenta, né? Eu tenho vídeo aí com mais de 1000 visualizações, né? E eu vou ali, todo tipo de gente ali me assistiu. Aí você fala uma coisa errada, que eu falo, isso aí é um besta, você não entende nada, né? Vai falar desse jeito, né? Mas tudo que eu falo é pesquisado, né? No mundo do áudio, né? Na parte eletrônica. Não sou técnico, mas eu monto e eu entendo, tá? Como eu falei, se eu chegar no lugar onde tiver um som tocando, eu sei se tá bom, sei se tá ruim, eu tenho ouvido para isso, já conheço de longe, só de entrar. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, um abraço para todos aí do YouTube que me assistir. Estamos aí com o canal aberto, né? Quem quiser se inscrever, dá um link aí, dá um joinha aí pra gente aí. Dá uma força para nós aí, vamos compartilhar esse mundo do áudio aí que a gente vai aprender mais e mais. E daqui a anos vai aparecer muita coisa, né, gente? Porque já tem coisa diferente. Você vê, os amplificadores mais antigos, eles são mais pesadão, né? Até hoje ainda faz, né? Pesadão. Mas hoje tem amplificador aí que ele é leve e entrega o que promete. Por quê? Né? Cresceu muito o mundo do áudio, né? Tem uns amplificadores aí da marca Crown, né? Que ele é familiado com a JBL. Ele entrega o que promete, mas quanto que é um amplificador desse? Vê lá no Mercado Livre, vê o preço, depois você me fala, né? E dizem que ele não é muito pesadão, mas vai ter um peso que é o adequadamente para o que ele, entendeu? Porque também não tem como, que se ele tem metal nele, ele vai pesar, né, gente? Mas ele não é pesado igual os amplificadores mais antigos, tá? Então o mundo do áudio ele cresce a cada dia, né? Os modos automotivos é um sistema digital, porque ele é leve e entrega o que promete. Você entendeu? Mas eles têm, não esqueça disso, gente. Eles têm comportamento diferente desses nossos, tá? Eles têm diferença, tá? Eles têm um ataque na batida metálica, muito forte. Entendeu? Por isso que o pessoal faz, não é nem para curtir qualidade, é para dar racha, né? Para ficar brigando na rua quem tem mais som. Aí os caras pegam, lasca nos drive. Aí não tem ouvido que aguenta. O sujeito arruma confusão na rua, né, gente? E é isso, tá bom, gente? Então, estamos aí. Beleza?
Obrigado aí, DJ Sandro, do Rio Grande do Sul. Rapaz aí do Master, do Som Master, né? J Master, né? Tem mais um outro nome lá que eu não lembro. Da Bahia que tá me acompanhando. Valeu aí, meu amigão. Abraço aí, tá? Esse vídeo ficou grande, porque eu queria esclarecer muita coisa, tá? Então, desde o começo e o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, né? Foi tudo com conhecimento. O que eu posso ajudar alguém que hoje também está enganado com isso. Como alguém já entendeu já das folgas Hedron, usa quem quer, quem não quiser usar, pode usar igual, mas descubra se o amplificador realmente entrega o que promete, mas não abuse do volume, porque clipa, e clipação não pode clipar, tá bom, gente? Aprenda isso, som não pode clipar, esse negócio que pode dar lá e voltar, beleza, pode lá, se chegar lá e voltar, mas ele está dizendo que já te chegou o limite, mesmo que você não usa clipando direto, mas está no limite, gente, não adianta, tá bom? Não adianta, tá errado, tá bom? E é hoje, mas se referindo hoje à minha família, hoje meus irmãos teve filhos que estudaram áudio, hoje eles têm coisa de sobra, com vontade, eles mudaram, isso foi nos anos 90, tá gente, 93, aquelas décadas lá, que eu viajava com eles e eu vi o sufoco que eles passaram, porque eles não tinham conhecimento. Eles tinham vontade de ter o som, de entregar, mas não tinha, entendeu? Existia até aquela ligação em paralelo com os amplificadores, né? Tem um amplificador pré que alimenta o outro. Eles usavam essas técnicas para obter mais força, mas nem sempre dava o que queria, ainda estava errado. Então, a lógica é essa. Você quer 3.000 watts RMS, você não usa tudo, tá? Você tem 3.000 watts RMS para entregar, para usar 1.500 na folga Hedron ou no programa musical. Infelizmente é isso, gente. Eu quero que o meu som profissional tenha 3.000 watts RMS. Beleza, você quer entregar 3.000 watts RMS, então você tem que investir em 6.000 watts RMS, tá bom? Os amplificadores é limitado, tá, gente? Ele só vai entregar o que ele tem ali pro alto-falante. Se ele não tiver a energia adequada, os alto-falantes vai passar fome. Vai passar fome, infelizmente, de força, tá? Não vai na onda da lâmpada, tá bom? Que a mesma voltagem acende a de 50 e acende a de 150 e a de 200 watts, entendeu? A energia é alternada, é diferente, ela viaja quilômetros em segundo. Por isso que os amplificadores, eles têm uma resposta rápida, entendeu? Quando você coloca a folga Hedron, né? Porque ele recebe energia alternada e não energia contínua, tá bom? A contínua para módulo dá o punch de verdade que você quer, é quando a fonte pega a energia, transforma para a bateria, né? E a bateria joga para os módulos. Beleza? Obrigado aí, fica com Deus.